Guilherme Boulos tentou me censurar. Ele entrou com uma representação eleitoral contra mim para tirar um vídeo onde eu exponho o histórico criminoso dele nas redes sociais. Um vídeo com um dossiê completo sobre o Guilherme Boulos. Ele ficou incomodado. Então, se você ainda não viu, clica no link em cima e assista o vídeo que o Guilherme Boulos tentou tirar do ar. Tentou, mas não conseguiu. Porque, para a surpresa dele, a justiça foi feita em São Paulo e a Justiça Eleitoral garantiu que o vídeo continuasse no ar. A tentativa de censura do Guilherme Boulos, pelo menos em primeira instância, não deu certo. Então assista as denúncias, assista o dossiê Guilherme Boulos antes que o judiciário tire o conteúdo do ar. E aqui eu tenho para vocês, em primeira mão, a ação. Na petição inicial ele já fica assustado com a quantidade de visualizações, 117 mil pessoas viram o vídeo. E aí ele diz o seguinte, abrindo aspas para o Guilherme Boulos: o vídeo conta com 17 minutos de falas criminosas, a íntegra da transcrição segue em documento anexo à inicial. No entanto, é necessário apontar algumas partes das falas a fim de demonstrar o tamanho do absurdo e a urgência de determinar a sua retirada do conteúdo de circulação. Qual era o absurdo? Quem é Guilherme Boulos? Eu trago a vocês denúncias sérias de um dossiê completo que expõe quem é Guilherme Boulos. Um sujeito desocupado, lobo em pele de cordeiro, que tenta mudar a sua faceta, a sua verdadeira faceta, para agora tentar invadir a Prefeitura de São Paulo. Quem é Guilherme Boulos? Eu trago para vocês denúncias sérias, um dossiê completo que expõe quem é Guilherme Boulos. Um sujeito desocupado, lobo em pele de cordeiro, que tenta mudar a sua faceta, a sua verdadeira faceta, para agora tentar invadir a Prefeitura de São Paulo. Então se prepare e preste muita atenção nesse vídeo, porque eu vou tirar a máscara do invasor de propriedades. Falei nenhuma mentira, falei? Não falei. E aí ele continua. O seu ofício, ou melhor, o que ele vendia como ofício para simplesmente liderar movimentos de roubo de propriedade de invasores de terra. Eu menti alguma coisa também? E aí ele segue com laudas e laudas de reclamação, transcrevendo as denúncias que eu expus para todos vocês no vídeo. Ele conclui com o seguinte pedido. Ele pede a aplicação de multa de 5 a 30 mil reais e a imediata remoção do conteúdo do ar. Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é pirulei? Então acesse o conteúdo para que você veja antes que alguém censure. Acontece que o judiciário paulistano não é a casa da mãe Joana. E uma decisão completamente acertada, exarada pelo doutor Rodrigo Marzola Colombini, um juiz que faz cumprir a lei. Meus cumprimentos ao juiz doutor Rodrigo Marzola Colombini pela sabedoria da sua pronta decisão que negou a medida liminar. E aí ele diz o seguinte, abrindo aspas para a decisão. Em que pese o alegado inicialmente, tenho que não é o caso de suspensão liminar do vídeo em questão, em prestígio à liberdade de expressão e à livre circulação de ideias, bem assim o princípio da intervenção mínima da justiça eleitoral, conquanto ácidas, com menção de que o autor é um sujeito desocupado, liderava movimentos de roubo de propriedade de invasores de terra, nunca trabalhou, esse cretino andando de jatinho, o certo é que estão inseridas no debate eleitoral e ao regime democrático. No caso, conquanto alguns excessos realmente desnecessários, o requerido substancialmente critica a atuação pretérita do autor com os movimentos sociais, assim como posições ideológicas progressistas, em temas como libertação de drogas, aborto, família, dentre outros. A crítica política é admitida pela legislação eleitoral inerente ao debate de ideias e propostas para a escolha da melhor opção no entendimento do eleitor. A utilização de eventual ataque e atuação contrária àquilo que um dos candidatos, divulgação de fato anterior que seria desabonador e ainda vinculação de imagem do candidato e suas condutas anteriores, a fim de que este aparente não ser merecedor da confiança do eleitor, é a essência da disputa eleitoral. Tais expedientes estão dentro do admitido a livre manifestação de pensamento. Como tenho sistematicamente decidido nos casos semelhantes, ao se colocar como concorrente a um cargo político, o agente está muito mais sujeito a críticas de opinião pública. Ou seja, a condição de pretendente a agente político deixa mais exposto à crítica e sujeito a ter as suas ações submetidas ao olhar da sociedade e da imprensa. E não se tratam com acidez, ironia e sarcasmo, ou mesmo deboche, a atuação e o posicionamento de determinados candidatos está protegida pelo direito da liberdade de expressão, fazendo parte do jogo eleitoral. Diante dessas considerações e ponderações, e em análise compatível com a presente fase processual inicial, indefiro a liminar. Tomou na jaca. Ou seja, ele perdeu a liminar, mas eu quero aqui externar os meus cumprimentos a esse tratado de defesa da democracia e principalmente de defesa da liberdade de expressão. É em cima disso que eu me formei. É em cima de decisões como essa que eu construí a minha vida como advogado e a minha carreira pública. É a liberdade de expressão, como dito por esse magistrado, que deve ser defendido. Isso aqui é uma aula. Não apenas para os candidatos, mas para toda a sociedade, inclusive para as cortes superiores do país. Porque a liberdade de criticar,
A liberdade de expor o deboche e até de trazer argumentos ácidos contra um candidato foi assegurada pelo magistrado. Meus sinceros agradecimentos. E eu me vejo na obrigação de agradecer a este juiz, porque este juiz é uma exceção à regra que muitas vezes é feita no país. Eu defendo, inclusive, que as pessoas podem me criticar com a mesma acidez, porque do jeito que eu defendo que eu posso criticar, acho que todos devem poder. E essa é a liberdade de expressão que nós temos que lutar. É muito fácil querer utilizar a justiça, como o senhor Guilherme Boulos fez, para censurar um adversário que simplesmente se valeu da liberdade para trazer aos eleitores a memória de quem efetivamente é Guilherme Boulos, que agora tenta apagar sua história. Mas graças ao magistrado que faz cumprir à risca a letra da lei, essa liberdade até este momento foi assegurada. Então, meu muito obrigado, meus cumprimentos a este juiz sério que faz cumprir as leis no Brasil. É isso que me faz orgulhar de ser um profissional da justiça. É esse tipo de decisão que me faz ter orgulho de advogar, mesmo que não tenha orgulho da OAB. E é por essa liberdade que eu luto diariamente na Câmara Municipal de São Paulo. Por isso eu peço o seu apoio, eu peço o seu voto. Se você quer um político, um parlamentar que lute pela liberdade ao arrepio de qualquer adversário que seja, que tenha coragem de enfrentar a esquerda, de colocar o dedo na ferida, de comprar as brigas que tiver que comprar em respeito à manutenção das suas ideias e o cumprimento de seus valores, eu sou o seu candidato. Dia 6 de outubro, vote Rubinho Nunes, 44555 para vereador com Pablo Marçal, prefeito 28. Hoje eu tô no meio de Paraisópolis, lacrando um baile funk, lacrando a adega que sustenta o baile da 17. É muito fácil fazer política dentro do gabinete, lacrar no esquerdista burro no meio de uma avenida. A gente sabe que eles são demagogos. A questão é que a política de verdade é botar a mão na massa e levar paz para a comunidade.